Começando do nada, episódio número 83. Olá, todo mundo, como vocês estão? E aí, galera, tranquilo? Manda um abraço pra gente aí no spreaker.com/show do nada ou pelo. O que é .com? Ah, Explica pra galera que aqui que no caso é do desculpa, Brasil. desculpa. Ponto com, galera. Ponto É, com. No canal aí, Guilherme Bicudo, no canal do YouTube, ou pelo mídia do nada, @gmail.com. legal. .com. Legal. Eu tive com um amigo esse final de semana que é um amigo de longa data e que segue o canal. Na verdade, assim, a gente ficou muito tempo sem se falar e esses amigos descobriram onde eu tava através desse canal do YouTube. Que massa. E daí ele tava um pouco embriagado e ele ficou falando: vídeo todo dia no YouTube é demais, não dá pra seguir mais. Reclamou que tem muito conteúdo, que a gente tá Aham. fazendo coisa demais. E daí eu falei: mano, você tá sem condição de argumentar. Você tem que escrever pra mim. Daí ele falou: não, me deixa falar com esse Ale aí, eu vou. Chamei de Ale. Daí, daí é isso. Bom, Pouquíssimas pessoas me chamam de ler, mas enfim. Bom, bom, o que que um cara embriagado não faz, né? Tá carinhoso, ele fica, pô. então é um abraço, eu vou falar o nome dele aqui, Marcel Pitino. Aí, Aí ele mamá, apareceu. um abraço. Então, ele escuta, não comenta aqui, mas agora ele comentou comigo numa situação difícil pra ele, eu tenho que expor ele. Isso. Mas é isso, né? A gente faz geralmente 2 vezes por semana. As últimas semanas a gente chegou até a fazer 3 vezes. E, e daí eu vejo assim, a gente. No começo a gente tava querendo fazer isso, fazer todo dia, né? Porque é uma espécie de treino, né? E também porque a gente tava cortando em episódios menores, mas agora eu não sei porque a gente tá fazendo episódios grandes, não sei se você reparou, né? Mas acho que nesse mês É, a gente só teve um episódio com menos de 20 minutos. E antes a gente tinha mais. Tinha conseguia limitar mais, mas agora a gente já tá mais relapso nisso aí também. na verdade, eu ainda continuo um pouco atento ao tempo, mas conforme a proposta, né, de deixar rolar, eu acabo meio que. Eu fico atento ao tempo, mas eu também fico ali deixando, estendendo, porque algumas das coisas que a gente fala, inclusive, só começam a ficar mais interessantes, às vezes, do meio do podcast para o final. Uhum. Agora, tudo que é demais é veneno, tudo que é demais é complicado. Isso é verdade, isso não é verdade, isso faz sentido. Se tudo que é demais é veneno, É, não sei, assim. porque se fosse todo um vídeo todo dia, por exemplo, no YouTube, Aham, será que isso é realmente material demais? Será que dá para acompanhar? Será que não dá? Como aham. é que as pessoas. Bom, tem gente que realmente não tem. Bom, tem gente que tem mais o que fazer também, né? Claro, claro. E também assim, eu sugiro assim, a galera que gosta de ouvir, vá pro Spreaker, porque lá tá como um áudio. Você pode até É, fazer download, talvez ele seja mais fácil. O YouTube também dá pra você ouvir, né? É porque a gente ainda, né, não tá no Spotify e outras ferramentas que facilitariam mais essa escuta contígua com outras atividades, acho que é uma tendência eu aí. Tem muita gente que faz isso. dá aquela oportunidade pra você. Ah, você vai, sei lá, vai andar com o cachorro, vai correr, vai malhar, vai fazer, sei lá o quê, pegar um ônibus, aí você fica ali antenado, né? Uhum. Dá um pouco mais de liberdade pra você ficar ali. É. Então, daí até o Alex fez uma brincadeira que não conhece ninguém que ouve podcast no Brasil. Só, só as pessoas que escreviam pra gente. E, e daí eu, não, sei, eu conheço algumas pessoas, mas realmente isso é uma coisa que não tá tão difundida. Especialmente, acho que no público mais velho, assim. As pessoas que eu conheço que fazem são mais novas, assim, então. E eu já escutei de diversas fontes que a tendência é que a migração, a educação e temas assim correlatos migrem do formato escrito muito para o formato de vídeo para o formato de áudio, né? Então Uhum. eu acho interessante assim e é gostoso assim fazer o podcast. Cara, Eu acho que seria legal, assim, realmente fazer, se fosse fazer todo dia, fazer um pouquinho, né?
Mas por mim é uma coisa que eu faria direto, assim, né? Tem gente que trabalha em rádio e tá todo dia fazendo. E todo dia tem assunto, né? Uhum. Agora, você falou, você tocou num assunto importante aí sobre a educação migrar para esse formato, né, internet e tal, áudio, da escrita para áudio. Cara, eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça em pouquíssimo tempo, né? Talvez sim, talvez daqui a uns 15 ou 30 anos, porque tem gente com muita habilidade de escrita e tem gente que se sente insatisfeita em escrever, mas eu penso que talvez dentro de 50 anos a gente consiga construir um novo formato de sistema educacional. Já tem uma galera aí que tá. Tem gente, eu já tô começando a ouvir com mais frequência gente que está abandonando a faculdade e praticamente criando o seu próprio curso de como estabelecer um negócio próprio, né? Uhum. De como fazer contratação, os vídeos de como fazer tal coisa, como isso, como aquilo, né, são vídeos cada vez mais frequentes, assim. Aham. O que eu, E, aham. e O que aí eu, eu acho que isso penso que esteja criando uma onda que isso vai gerar, que isso está começando a interferir na educação coletiva. Tipo, esse sistema já está defasado. uhum. O que eu percebo, assim, por exemplo, das pessoas que eu conheço que são mais jovens e usam, que eu falei que usam podcast, mas acho que é uma tendência nova de aprender que assim, o autodidata, ele não segue trilhas grandes de informação. Então, e daí eu percebi que também isso começou a mudar, assim, na minha própria... Por exemplo, eu lia muito. E agora eu clico num vídeo do YouTube, assisto um tempo, daí eu pauso por algum motivo e não volto mais para esse vídeo. Eu vou para um outro vídeo e daí antigamente da minha mente concreta linear eu ia falar que não, que isso vai ser uma aprendizagem defeituosa. Mas assim, é uma aprendizagem não linear, porque de algum modo assim, é como se você estivesse parando no momento que você tem que parar para ir para um outro galho, de uma outra árvore. E um dia talvez você volte para aquele vídeo, talvez não volte nunca. Mas são assim, como se fossem os cacos, né, que a gente falou outro dia. São caquinhos assim que você vai pegando, que não é você que está escolhendo. Então, quando você ia para um formato tradicional de educação, o professor já te dava todos os cacos que você tem que fazer. Você vai pegar e ler Hum, esse livro inteiro, e esse livro, o Robertson é muito importante, e o Tantantan de marketing, e esse livro, eles são chaves. Umas coisas assim. E daí aham, todo mundo tem que ler esses mesmos livros iguais. E hoje ninguém mais quer saber disso, entende? Porque isso. eu vou descobrir da minha forma, eu vou descobrir trabalhando, eu vou descobrir sozinho. Então, e daí eu acho o áudio e que nem esse formato que a gente está fazendo, ou também em vídeo, ele se torna mais genuíno, assim, porque eu acho que a gente aprende mais, de certa forma, com as pessoas e com o jeito delas do que com a informação. Então, quando você está em contato com áudio e vídeo, você vai estar em contato com isso, com pessoas. E você Sim. aprende com elas, vamos dizer. E antes você tinha isso nos professores, só que agora você pode ter muito mais professores. Sim. Então, acho que a questão não é a informação, mas é mais você estar em contato com pessoas, contando sobre a vida delas, ou o próprio jeito delas que está passando e tá ensinando você. E hoje existe, na verdade, um pouco mais de liberdade de você entrar em um melhor contato com a sua própria forma de aprender, né? Por exemplo, eu nunca fui um leitor, tipo, devorador de livros. Não, eu sempre gostei. Agora, eu nunca fui de ler, por exemplo, sei lá, um livro por mês, por exemplo, né? Às vezes eu lia um livro a cada 3 meses, ou sei lá, dependendo do ano, não lia nenhum livro por ano, né? Mas eu lembro que eu li um livro, um dos primeiros livros, o nome do livro era Não Apresse o Rio, desde que ele corre sozinho. Cara, que livro chato! Nossa, mas assim, eu fiquei assim, cara, eu criei uma fidelidade
não, eu vou ler essa porra até o fim, eu quero saber, tipo, pô, eu me arrastava, assim, eu queria terminar essa... O meu objetivo era me livrar daquela sensação de que eu poder dizer assim, terminei essa merda, posso jogar fora agora, entendeu? Mas, assim, hoje a forma de leitura, tanto em formato de podcast, como de audiobook, de vídeos, né, esse formato ele está um pouco mais congruente com algumas formas de aprender, né, abrir um leque para uma variedade de formas de aprender da gente. Então, em algum momento, para algumas pessoas, ainda existe aquele apego a uma determinada fidelidade ao ir do começo ao fim. Hoje em dia, por exemplo, eu continuo curtindo livro. Inclusive, comprei alguns, ganhei de presente, inclusive, alguns livros esse ano. E hoje eu pego um livro e dou uma olhada assim né, no índice, e aí eu seleciono os capítulos que eu acho interessantes, que estão mais congruentes assim comigo, com o meu momento, e leio. E assim, depois que passou aquilo, se o livro for interessante, eu posso até dar uma pincelada nos outros capítulos, mas assim, hoje eu faço uma seleção, uma peneira. Eu não me prendo mais a ter essa fidelidade de ter que ir do começo ao fim, com vontade de jogar o livro, queimar e entendeu? Queimar depois de ler e tudo. Mas eu acredito também que isso tudo vem de alguma forma vem moldando, né, a nossa forma de conhecer a gente mesmo, no sentido de qual é a melhor forma de a gente aprender as coisas, né? Tem uns caras, por exemplo, tem uns caras que são extremamente criticados aí porque eles nunca leram um livro, mas já escreveram livros. Assim, mas qual é a regra que existe que você tem que, para você escrever um livro, você tem que ler? Eu já vi algumas pessoas muito criticadas assim, tipo, eu gosto de literatura, mas eu não gosto de ler, né? Mas sim, e você tem que ler, porque você não pode ser assim, meramente assim, simplesmente um escritor. Eu não sei, existem algumas regrinhas assim que a gente meio que é como se fosse condenar. Não, o cara que não lê, pra mim, ele não merece o crédito de escrever alguma coisa. Né? É a mesma coisa que, tipo, o cara. É mais ou menos como se dissesse assim: para você desenhar, você tem que ter sido desenhado. Sei lá, alguma coisa muito estranha, assim, sabe? Tipo, dizer, pô, pra você escrever, você tem que ler. Não vejo muito bem por aí, né? Mas eu entendo que sim, se você ler, você tem um pouco mais de material aí de fluidez, se não for um talento nato, né? Você consegue ganhar um pouco mais de fluidez em vocabulário e tal, e articulação de palavras e tudo mais. É. Nossa, eu esqueci totalmente o que eu ia falar, ó, que legal. Liberdade de falar, leitura, educação, fidelidade de ir do começo ao fim, enfim, livros, índice. Eu falei algumas coisas. Ah, enfim, eu penso que se você não consegue lembrar é porque realmente não é para jogar aqui nesse podcast. Não, não pertence a esse momento, né? Não Mas, pertence. mas então, é uma coisa que eu percebi, assim, que eu vi muito através também da lógica global convergente, que a maioria das pessoas que está fazendo uma coisa que está relacionada a ela, tem uma ou outra pessoa que estão escrevendo, mas o que eu percebi, assim, é que é como se as coisas estão mudando tão rápido que você vai escrever uma coisa que ela tem tipo, uma permanência e é como se no dia seguinte aquilo já não precisasse mais ser publicado. Então você poderia dizer uma outra coisa. Uhum. E de certa forma eu percebo como o livro ele também é uma espécie de uma prisão, assim. Se você não sabe sair dele, né? A escrita é uma forma de prisão. Então você já percebeu isso, assim, quando você dava a aula, sabe aquela coisa de você falar uma coisa, a pessoa falar, como que escreve isso? Uhum, uhum. Então, Sem dúvida. então quando a gente aprendeu lá no comecinho a maior parte das coisas que a gente sabe, né, que é a fase da vida que a gente aprende mais rápido, a gente não tinha ainda essa estrutura da escrita, essa Uhum. estrutura do texto. Então, depois que a gente vai tomando ela, essa estrutura do texto ela acaba sendo uma espécie de uma prisão. Então, eu acho que o que eu tô percebendo tem a ver com isso, porque esse oral ele é muito mais fluido. Como a gente estava falando no outro episódio, quando a gente vai para uma questão mais delicada e mais séria, a gente vai escrever, porque a gente vai, por exemplo, ter que fazer um contrato. Então, realmente, Uhum. assim, você disse isso, tá, vamos colocar aqui. Mas a maior parte do desenvolvimento que você... Porque, assim,
Isso também está relacionado ao aprendizado de linguagem. Por exemplo, eu estava vendo outro dia não lembro se eu tava, já não lembro se eu estava vendo ou se eu estava lendo. Eu tava lendo material, não sei. Era um vídeo. Ahn, e, por exemplo, antigamente a gente ia, sei lá, você vai aprender e você vai ler um livro, por exemplo. Então daí ele falava, se você não está lendo um livro pela primeira, você não conhece a linguagem, você vai demorar, sei lá, 1 hora para passar por aquela página e você vai ver um certo número de palavras. Se você Uhum. pegar 1 hora e for assistir um vídeo, você vai ver tipo 100 vezes o número de palavras e o vídeo vai estar linkando a palavra que você está ouvindo com uma imagem, com um contexto e ainda possivelmente com a legenda se você colocar ela. Então você vai ter o áudio da palavra, ela vai estar escrita e ela vai estar com um fundo. Então que tipo subconscientemente você vai construindo vários significados que estão sendo amarrados pelo contexto. Uhum. E daí o que eu percebo hoje, assim, e minha aula ela tá indo mais para esse lado, é de eu trabalhar mais com contextos do que trabalhar por exemplo, com um conteúdo específico pré-programado. Porque o Uhum. contexto, ele sempre vai chegar muito, assim, vai ser muito fácil da pessoa se envolver com, sei lá, a estrutura que está relacionada nesse contexto, ou as palavras. Então a possibilidade de absorção, de entendimento, assim, já está tudo dentro a própria situação traz isso. Então, é que nem hoje, assim, né? A gente está fazendo um programa que a gente está trazendo uma informação que de alguma forma está viva nesse momento, nesse presente. Então, tipo, isso está congruente com aquilo que com essa cosmovisão de que, pô, as coisas partem do presente. Então, o que está apitando hoje? Então, vamos falar sobre isso, entende? Sendo que você pega um cronograma de um curso de faculdade, ele diz que daqui a 8 sábados você vai ver tal coisa. Não importa o que esteja acontecendo no mundo. É Aquela aula verdade. já foi programada. Então, qual o nível de flexibilidade disso, sabe? Exato, Então, isso é muito é, importante. então quem está acostumado e já vive disso, sei lá, um professor mais velho, ele tá querendo, ele luta para manter esse modelo e ele defende o modelo, mas é claro, porque no fundo é a preguiça dele, né? E ele tá É ali, verdade. é a preguiça dele, porque Não diria que você isso tá seria preguiça, não. Às vezes é a falta de do tato de poder mas é de assim, ter o que você tem, por você pega exemplo. um Você tem professor, um uma professor coisa de de. um professor de faculdade ou de escola, ele dá a mesma aula há 20 ou 30 anos. A mesma aula. Ele não muda nada. Mas aí é uma questão de habilidade de repente você ter, Sim, por exemplo, a essa coisa questão diferente de ser flexível, entendeu? tudo bem, mas é uma questão assim, é, pra Pode quem tá, ser pra quem, preguiça, não tô dizendo que é somente preguiça. tudo bem. Agora assim, pra que serve pra que essas pessoas estão indo pra esse lugar pra ter esse momento que elas estão na escola? Então, se você diz que é pra aprender, então a gente tem que, então qual que é o melhor método de aprender? Então, se o professor precisa mudar, ele precisa se adaptar. Agora o que acontece é o contrário. O professor ele não consegue se adaptar e os alunos começam a pular pelos cantos. Então o que acontece? Vamos diagnosticar todo mundo com déficit de atenção. É isso que acontece. É muito cruel. Então, tipo, eu dizer que o cara tá sendo preguiçoso não é nada perto de você pegar umas crianças que, tipo, não tem nada a ver e dar uns remédios para elas se adequarem ao conteúdo de 30 anos do professor, entende? Hum. Então, assim, o que a gente faz em nome do comodismo de uma forma escondida em muitos setores da nossa vida, tipo, é impressionante. E daí a Uhum. gente vai falar qualquer coisa para defender isso, não, porque isso aqui tem uns critérios, o que não sei o que, não sei o que. Mas na verdade é a falta de habilidade Uhum. de eu estar presente nesse momento para ver qual que é a demanda desse momento. E a preguiça, existem muitos outros motivos por trás dessa simples preguiça e simples falta de flexibilidade, né? Existem algumas crenças a nível nacional, assim, de, porra, o cara já recebe mal, ainda vai ter que ter mais trabalho ainda, e esse tipo de coisa, né?
Então, existe uma camada ainda muito mais profunda. Se a gente fosse realmente aprofundar nisso, eu daria com certeza um outro episódio sobre essas crenças, sobre professores, né? Ou educação, sistema educacional, seja lá o que for. Bom, então a gente pode terminar? Eu entendi pelo seu tom Sim. de voz que deu que é o momento. Eu tava tentando ser sexy. Tá bom. Valeu, galera. Um abraço grande aí. Deixa um comentário aí pra gente. A gente vai curtir. Abraço.